Oi, meu nome é Matheus e meu maior sonho na vida é morar numa fazenda e plantar abacaxi. Mas isso não tem nada a ver com o que eu vim falar aqui hoje. Eu vim falar hoje de como melhorar a sua animação. Desde que eu criei o Buraco de Minhoca, um monte de gente veio me perguntar como animar, como melhorar na animação, como entrar no mercado e várias perguntas relacionadas à animação. Então eu decidi fazer um vídeo falando sobre os 12 princípios da animação. Só que daí passou 3 anos e eu não fiz nada até agora. Mas hoje chegou o dia. Chegou o dia que eu vou fazer esse vídeo finalmente. Eu vim lá de Vancouver, que é onde eu moro e trabalho com animação, pra São Paulo gravar alguns vídeos aqui, falando como animar, como produzir, como fazer uma série tipo Teus ou tipo Buraco de Minhoca. Eu sei que eu não sou o melhor animador pra falar sobre isso, mas eu acho que eu tenho algumas informações que são legais de passar pra todo mundo e muita gente que me pergunta, quer saber como eu faço, então eu acho que vai ser legal de passar essas informações pra vocês. Os 12 princípios da animação foram criados lá na época de ouro da Disney, com os animadores clássicos dos anos 30 lá, eu acho. Depois disso, nos anos 80, eles foram compilados em um livro chamado The Illusion of Life, que é o livro que muitos animadores consideram tipo a bíblia da animação, junto com o Animator Survival Kit, que é um livro mais técnico. O Illusion of Life, a Ilusão da Vida, é um livro também que todo mundo considera um nível muito alto, que ensina todo mundo como animar, com os princípios da animação mesmo, o que faz uma animação funcionar. O propósito desses princípios é fazer a animação ter mais vida, fazer ela parecer mais real. Nisso dando a ilusão de vida, né? De um desenho que é uma coisa parada, estática, parecer que ela tem vida. Por isso o nome do livro, Illusion of Life, a ilusão da vida. Então, os 12 princípios são esses aqui. E hoje eu vou falar sobre metade deles, os 6 primeiros. Começando com o Squash and Stretch, que é o comprimir e esticar. Que é um dos princípios que tu vai comprimir e esticar um objeto referente a quanto maleável ele é. Então, se ele for um objeto muito duro, ele não vai se esticar e comprimir tanto. Isso pode ir desde uma bola picando, tipo uma bola de boliche caindo muito duro, ou uma bola de tênis que vai se esticar comprimir e se esticar muito mais, que ela é bem mais maleável. Então, com esse princípio, tu vai te dar uma noção muito maior de como esse objeto é fisicamente, sabe? Isso também pode ser levado no corpo humano, para dar um pulo, por exemplo, nesse exemplo. E eu tô me encolhendo bastante para pular, para depois me esticar bastante na próxima pose. Então, vai dar para ver na primeira pose, a pose inicial, comprimindo, depois esticando, depois voltando para a pose inicial. Dá para ver isso bastante no corpo humano todo. Também alguns desenhos que exageram bastante a expressão facial, então o personagem se espanta, ele vai abrir muito mais os olhos e esticar o rosto inteiro, ou se encolher quando tá com medo. Então esse princípio também se aplica a coisas mais sutis, tipo a expressão facial. Segundo, a antecipação. A antecipação, ele te dá um respiro para quando tu for ver uma pose indo para outra, tu não se perder muito, para ti não te se perder quando tu estiver trocando de pose, porque se alguém for dar um soco muito rápido e tu não vê que essa pessoa só tá numa pose direto dando soco, então tu não vai ter essa noção tanto. Então tu vai ver quando dá o soco, vai puxar bastante o braço para trás, juntar energia ali e também dar um tempo do observador olhar e entender o que tá acontecendo para depois dar um soco e largar toda essa energia. Então vai ter essa antecipação, esse movimento que antecede o movimento principal. Muitas vezes também a antecipação pode ser só alguém olhando alguma coisa para pegar ela, por exemplo. A antecipação é só essa olhada e depois a pegar o objeto seria a ação principal. Então tu pode antecipar isso com um olhar só. Então tem como fazer de vários jeitos sutis também. Terceiro é o staging, ou a encenação, que seria meio que a composição da cena, que é um conceito que vem bastante do teatro, que tu tem que botar os personagens, os atores no lugar certo para dar mais ênfase a eles, mexer com luz, com cenário, com tudo para funcionar, para o que tiver que ter mais importância aparecer mais do que as outras coisas que não tem tanta importância. Então é uma boa composição de cena. Entender como essa cena vai funcionar em movimento também. E muito do staging é feito na hora de fazer o storyboard mesmo, que é onde tu define as câmeras, os ângulos, as movimentações que vão acontecer. Então é uma parte do processo de animação, né? Straight ahead e pose to pose, que é animação direta ou pose a pose, que seria mais uma técnica de animação do que um princípio. A pose é mais utilizada em animação de personagens 2D, 3D, que tu define uma pose inicial, uma pose final e tu vai fazer os in-betweens, né? Os intermediários. Então tu define bastante o tempo que tu vai querer, tu vai precisar, é bem mais fácil de se organizar o tempo que cada ação vai demorar. Então é bem utilizado em animação 2D, 3D. A animação direta é mais utilizada no stop motion, que não tem essa opção de ir e voltar na linha do tempo ali para pegar uma pose final, inicial e fazer o intermediário. Então tu tem que animar no stop motion, tirando fotos de pose a pose do movimento que está acontecendo. Claro, tem um planejamento muito maior antes, que certamente usam bastante pose a pose, mas na hora de animar o stop motion, ele é muito mais animado na animação direta do que a pose, né? Até por uma limitação técnica do stop motion. E também muitas vezes é animado efeitos visuais, tipo água, fogo. É muito utilizado a animação direta, porque
não tem muito bem como tu saber qual é a pose que vai ser, um fogo ou água, então tu se anima direto e também deixa mais fluida a animação, sabe? Tu consegue seguir mais o movimento daquela gota de água, daquela chama de fogo. Então é utilizado bastante a animação direta em stop motion e efeitos. Mas também tem gente que anima personagem, tem vários exemplos de pessoas que animam personagem. Muitas vezes animações mais experimentais também usam bastante animação direta. Mas depende da técnica, depende de cada um. Eu, pessoalmente, normalmente só uso pose a pose. Algumas coisas, alguns detalhes, às vezes tu anima um personagem, tu vai animar só o cabelo, por exemplo. Tu anima direto o cabelo, mas daí depende do processo. Então, o próximo é a follow through e overlapping, no inglês, e em português é continuidade e sobreposição, que os dois são meio que dois nomes para a mesma coisa, que é o jeito que a inércia, as leis da física, principalmente a inércia, que age sobre a nossa animação. Então, a inércia diz que o que está parado tende a ficar parado. Então, se o nosso corpo for começar a se mexer, por exemplo, pelo tronco ou pela pelvis, dependendo onde for o centro de gravidade, centro de massa do personagem, ele vai começar a se mexer por ali. E os apêndices, que seria o resto do que está conectado ao nosso corpo, tipo pescoço, cabeça, braço, mão, perna, pé, etc., vai ser movimentado depois. Então, ele tende a ficar parado, ele tende a ficar para trás quando o corpo começa a se mexer. Esse princípio seria mais a atuação da física, da inércia no nosso corpo, na nossa animação, atuando ali para deixar mais crível a animação, né? Sempre que o nosso corpo se mexe, vai ter movimentações diferentes, vai ter tempos diferentes, que cada coisa vai se movimentar. Por exemplo, se eu mexer a cabeça muito rápido, o cabelo vai demorar um pouquinho mais, porque ele é mais leve também. Então ele tá conectado à minha cabeça. Então a cabeça seria o centro de massa e o cabelo vai puxar depois. Então dá pra perceber bastante nisso. Ou quando tu vai se mexer muito rápido, o braço vai ficar um pouquinho pra trás. Sempre vai ter um tempo diferente na movimentação de diferentes partes do corpo. Então, exemplo mais prático, na animação, os pedaços do corpo, teus membros do corpo, eles vão se movimentar em tempos diferentes. Pra manter em mente em algo mais prático, tu nunca vai movimentar o teu personagem com, por exemplo, o corpo e os braços se movimentando ao mesmo tempo para chegar numa pose. Pensar de novo, de pose a pose. Na primeira pose e na segunda pose ele não vai ter o mesmo tempo que vai demorar. Não vai demorar pro braço chegar na pose final do que o tronco, por exemplo. Porque cada pedaço do corpo se movimenta em tempos diferentes, por causa da inércia. Porque a inércia atua no corpo em diferentes partes, não é só uma coisa, não é o corpo inteiro sendo uma bolota de massa. Então cada pedaço tem que ser pensado separadamente. Slow in e slow out, que é aceleração e desaceleração, também tem muito a ver com a inércia, com o nosso corpo não se movimentando de 0 a 100 do nada. Ela começa gradativamente acelerando, então não é como se fosse um carro acelerando de 0 a 100, ele não vai começar do 0 a 100 do nada, de um segundo, ele vai aos poucos ele vai acelerando, então não tem como um carro começar já a 100 por hora. Então é que nem nossas partes do corpo. Na aceleração e desaceleração ele vai dar esse tempo para começar a acelerar, então misturando os dois tu vai ter uma movimentação muito mais natural. Tudo que se movimenta acelera e desacelera, então nada vai ser rápido. Então tu vai ver o spacing, o espaçamento entre poses, normalmente começa bem próximo uma da outra, no meio vai estar bem rápido, então vai ter poucos desenhos no meio. Quando tá chegando no final ele vai desacelerar e vai ter vários desenhos próximos também. Então esse é um exemplo mais prático. Então sempre vai favorecer os extremos, porque os extremos estão acelerando e desacelerando, e tu pode brincar com isso. Então vai da tua criatividade depois mexer com isso aí. Bom, acho que por hoje tá bom, eu falei sobre os 6 primeiros princípios. No próximo vídeo eu falo sobre os outros 6. Daí vocês vão ter um conhecimento já bem grande, bem importante para começar a animar ou para melhorar a sua animação. Se você já estava brincando de desenhar em sequência algumas coisas, tu vai entender um pouquinho mais como funcionam os movimentos do corpo e como deixar isso mais natural, essa movimentação. Deixando bem claro que são só princípios para serem levados em consideração sempre que for animar, mas não necessariamente tem que seguir exatamente o que fala cada coisa. Mas é que nem anatomia, tu tem que saber a anatomia normal, humana, para poder depois distorcer ela e fazer uma coisa mais caricata. Então é bom saber o básico, os princípios iniciais, os princípios básicos e fundamentais, para depois poder extrapolar eles e brincar como quiser e deixar um jeito mais divertido ou mais realista. Então vai de ti, vai da tua imaginação. Então a imaginação é o único limite nisso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês acompanhem aí, que eu vou fazer mais alguns vídeos falando sobre os outros princípios da animação, como produzir uma animação, os passos, as etapas de produção de uma animação independente, como foi a Buraco de Minhoca, ou o Teus, ou meus outros curtas que eu trabalhei. E falar um pouquinho também sobre o dia a dia num estúdio mesmo, que eu quero levar vocês para dentro do estúdio e mostrar como é que é trabalhar lá dentro.
e trazer vários conteúdos legais, assim, com informação, entretenimento, tudo pra vocês que eu acho que vai ser legal. Vai ser uma nova temporada do canal do Buraco de Minhoca aqui, que eu vou trazer esses conteúdos mais diferentes, não só animação, mas pretendo também continuar com as minhas animações. Espero que vocês se inscrevam e ativem o sininho ali pra mostrar pra vocês, porque aparentemente ninguém recebe nada no YouTube mais, e como eu sou um canal pequeno, é legal de apoiar aí, clicar no sininho, se inscrever, comentar, falar o que vocês querem ver no canal, o que vocês querem saber, quais são as dúvidas maiores de vocês sobre animação, perguntem o que quiserem aí que eu vou tentar fazer vídeos respondendo a expectativa de vocês sobre o que vocês querem saber, trazer conteúdo relevante pra vocês sobre o mundo da animação e a indústria da animação, etc. Então tá, valeu, um beijo, tchau.